furacão Melissa deve atingir a Jamaica nas próximas horas e o país já está em alerta extremo. Mais cedo, o furacão ganhou força e alcançou a categoria 5, a mais alta na escala. Vamos com as informações do clima e do tempo com Marco Antônio Mendes. O que os meteorologistas estão prevendo para o Melissa? Marco, boa noite. Oi, Márcio. Boa noite para você. Boa noite para você também. Márcio, o cenário é tão preocupante, é tão extremo, que os meteorologistas estão até classificando a passagem do Melissa pela Jamaica como algo catastrófico que deve acontecer nesses próximos dias. Já tem alguns dias que o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos vem monitorando o Melissa. Ele está ganhando força por causa da temperatura do mar do Caribe, que nesse momento está muito quente. Rajadas de vento violentas já começaram a atingir a Jamaica. As autoridades estão implorando para que moradores deixem as suas casas e se mudem para os mais de 900 abrigos que foram montados em todo o país. Em algumas regiões, a evacuação chega a ser obrigatória. Vamos ver nas imagens de satélite como é que tem sido essa trajetória do Melissa. Veja, tem essa enorme mancha branca que a gente vê aqui, ó, sobre o mar do Caribe. Inclusive o olho do furacão a gente vê aqui também, muito perto de atingir a Jamaica. Isso deve acontecer já nessas próximas horas. Está sendo previsto entre essa madrugada e até amanhã de manhã também. E agora os ventos estão atingindo cerca de 250 quilômetros nessa região do mar do Caribe. A gente tem imagens ao vivo de Kingston. Vamos dar uma olhada no que está acontecendo. Ó. Nesse momento, chove na capital da Jamaica. Tem um pouco de vento por ali. Praticamente ninguém na rua. E a grande preocupação é que o Melissa está avançando muito lentamente. Quanto mais devagar ele se desloca, maiores são os impactos. Os acumulados de chuva podem chegar a 1.000 milímetros em 2, 3 dias. E aí, Márcio, só para a gente ter uma noção, a média de chuva na Jamaica para o ano todo costuma ser de 800 milímetros. É impressionante. Deve cair 1.000 em 2, 3 dias. Por isso, esse cenário catastrófico. E naquela imagem de satélite que você mostrou, o tamanho do furacão é quase que o tamanho do país inteiro. E a gente sabe que a rota dele vai pegar praticamente toda a ilha da Jamaica, ficando um pedacinho só a leste do país, livre, mas claramente com os efeitos ali. E de qualquer forma, o impacto todo em todo o país. Claro, né? E a rua vazia, e era 7 horas da noite, é 1 hora a menos lá, 2 horas a menos na Jamaica. E a rua vazia é exatamente porque as pessoas estão em casa, já se protegendo, já se preservando, né? Havendo essa ordem do próprio governo para que as pessoas não saiam de casa nessa situação. É claro. Né? E aqui no Brasil, qual é a nossa preocupação? A chuva? Chuva deve acontecer nesses próximos dias também, Márcio. Frente fria avançando por aqui, mas deixa eu falar só mais um pouquinho sobre a questão do furacão, porque eu queria, Márcio, te mostrar a rota também, que eu acho que é importante a gente mostrar o que vai acontecer. Vamos ver se a gente consegue jogar aqui também, porque, Márcio, só relembrando, ela passou pela República Dominicana, passou pelo Haiti, também não teve muitos estragos, mas à medida que vai avançando vão acontecer. Olha só, esse aqui é interessante a gente mostrar. Ó. Esse vermelho aqui no mapa indica justamente a chegada do Melissa muito perto da Jamaica, atingindo a categoria 5, né? O quanto mais vermelho, mais forte o vento. Quanto mais vermelho, mais forte o vento. Em alguns lugares aqui está indicando cerca de 200 km por hora. Então vai atravessar a Jamaica. Em seguida, na quarta-feira, mais ou menos, deve atingir Cuba, mas aí já passa a ser reclassificado para baixo, chegando na categoria número 2. Depois, sim, aí avança para outras regiões também, perdendo mais força. A gente sabe como esses tufões, esses temporais, essas tempestades ganham força quando está no mar. Quando chega na terra, perde um pouco da sua força, mas às vezes já aconteceu de quando passa numa ilha, por exemplo, passou pela Jamaica, perdeu força, mas quando pega um outro corpo de mar, outro oceano, volta a ganhar força de novo. Justamente porque está passando pelo mar do Caribe e ele está muito quente. O furacão ele se alimenta, né, justamente por causa dessas temperaturas. E são países pobres que não têm preparação para esse tipo de tempestade. Pode ter experiência de enfrentar sim, mas não tem dinheiro para essa preparação. Aí volta ao assunto que a gente falou aqui com o professor Pedro Cortes. A adaptação para essas tempestades, para esses fenômenos que estão cada vez mais comuns. Vamos dar uma olhadinha, Márcio, numa imagem impressionante que a gente tem também. Veja essas nuvens aí, ó, mostram a parede do furacão, que no interior do olho do Melissa. Elas foram registradas por corajosos caçadores de furacões. A gente lembra que, diferente da parte de fora do furacão, que tem muito vento, tempestades muito fortes, exatamente dentro do olho
tem uma calmaria, ventos muito tranquilos em que esses caçadores conseguem de fato entrar ali e fazer essas imagens que são impressionantes, viu? A altura da nuvem já demonstra o potencial desse furacão, né? Olha só para onde se eleva isso, e esse vácuo que existe é ao mesmo tempo lindo, mas ao mesmo tempo assustador, né? Assustador demais, hein? Podemos falar de Brasil agora? Agora sim, vamos falar de Brasil. Desculpa se eu antecipei os assuntos, mas é porque aqui a gente se preocupa com mais uma possibilidade de chuva, numa aproximação de uma frente fria que você estava falando. Mais uma frente fria chegando, a gente vai ter uma semana aí, Márcio, de chuva, de queda nas temperaturas, tempo nublado. Eu sei que está todo mundo já angustiado, não aguenta mais, mas esse mês de outubro está se comportando de uma forma um pouco diferente. Uma nova frente fria chegou ao Brasil no fim de semana. Ela deve então provocar chuvas entre o sul e o sudeste. E aí, no meio da semana, então, novas instabilidades na atmosfera vão ajudar a espalhar chuva para outras regiões. Para amanhã, então, estão sendo previstas chuvas fortes e temporais desde o norte do Rio Grande do Sul até o sul de Mato Grosso do Sul. São Paulo, Rio de Janeiro e o sul de Minas também têm essa possibilidade, ficam nessa mesma condição. Entre as capitais, chuvas estão sendo previstas para amanhã em Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba e São Paulo. Já as temperaturas, justamente por causa dessa condição de tempo muito nublado, chuvoso, não sobem tanto. A máxima em Curitiba amanhã fica aqui estacionada nos 18 graus e São Paulo indo até os 25. Chuvas também estão sendo previstas para a região norte do Brasil. E as áreas que estão aqui em verde claro indicam uma chuva isolada, uma chuva passageira. É o que pode acontecer entre o Espírito Santo, boa parte também do Nordeste, porque aqui tem a umidade do mar que tende a provocar chuvas passageiras pela manhã. No Rio de Janeiro, amanhã, então, a temperatura máxima deve chegar aos 26 graus e o tempo fecha ao longo do dia e chove também. Do centro para o norte do país, o que a gente vai ver é muito calor, calor extremo. Belo Horizonte e Recife chegando aos 30 graus de máxima, Brasília 31, Campo Grande 32, Cuiabá 36 e Palmas alcançando os 40 graus aqui, com a umidade do ar baixando muito amanhã, Márcio. São essas informações do tempo e só adiantando também, a gente vai ter uma queda nas temperaturas a partir de quarta-feira. A gente vai atualizando essas informações aí a partir de amanhã. Por mais que a gente já esteja sentindo os efeitos da mudança climática no nosso país, a gente tem que agradecer realmente que a gente não tem tufões, que a gente não tem esse tipo de fenômeno que a gente está vendo na Jamaica, no Caribe, em tantos lugares do mundo, né? Pelo menos disso a gente está protegido, né? Temos alguns eventos extremos que acontecem vez ou outra e a gente está aprendendo a se defender deles também, a se proteger. De qualquer forma, Deus está olhando pelo Brasil, né? Muito obrigado, Marco Antônio Mendes. Até mais, boa noite. Valeu.